E aí, galera do sexto ano de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim, para que a gente possa aí ter uma boa aula de revisão e correção dos exercícios. O conteúdo que a gente vai ver hoje é erosão e intemperismo. E uma pequena introdução aí, uma breve introdução sobre os solos no capítulo 5. No capítulo 4, páginas 29 a 34, e capítulo 5, entre as páginas 37 e 38. Certo? É importante que você esteja aí com o seu livro didático, livro de atividade, lápis, borracha, marca-texto, enfim, fazendo anotações e corrigindo exercícios. Materiais em mãos? Partiu então. Vamos relembrar aí o que é o intemperismo, é a desagregação de fragmentos, né, de rochas. Existe o intemperismo físico e mecânico, ou mecânico, né, quando, por exemplo, uma rocha, ela vai acompanhando o fluxo de um rio, ela vai colidindo, né, com outra, perdendo fragmentos, certo? Quando também tem a questão da temperatura, quando durante o dia muito calor, há uma expansão, perdeu ali a radiação solar à noite, contração quando resfria, expansão, esquenta, contração, né? Então, esse movimento de aquecer, resfriar todos os dias, né? Esse movimento vai fazendo com que de expansão e contração perdemos sedimentos. Intemperismo químico, quando ocorre uma reação com a água, né? A água, a temperatura, ela infiltra nas fendas das rochas, né? E tem uma reação química, dissolve os minerais, então também vai fazendo com que haja desagregação de fragmentos de rocha. O intemperismo com seres vivos também, quando os excrementos dos animais reagem quimicamente sobre os minerais das rochas, né? Quando animais cavam o solo e a água infiltra muito mais profundamente, e quando também plantas nascem nas fendas das rochas, fazendo com que essas fendas, por conta da raiz, né, que vai crescendo, ela seja um pouquinho maior, infiltra a água e também reage, né, quimicamente. Ela pode, inclusive, estar ali, químico e os seres vivos, né, o intemperismo físico e químico trabalham aí lado a lado. A erosão ela é, então, um desgaste. Empirismo, desagregação de fragmentos. A erosão é um desgaste. A erosão pluvial causada pela chuva tem um grande problema aí quando esse solo está desprotegido, sem vegetação. A raiz da vegetação ela serve para prender o solo, né? Então, daí quando vem a chuva, se o solo está desprotegido, vai acontecer dessa água, então, transportar muitos sedimentos, transportar aí uma grande quantidade de material, gerando ou sulcos, que é como pequenas fissuras no solo, que é uma erosão mais leve, as ravinas, quando já tem fendas aí maiores, e a vossoroca, quando já é uma erosão em estágio mais avançado, já mais difícil de ser controlada pelo homem, né? Então, o solo desprotegido é muito mais suscetível à reação aí da erosão causada pelas chuvas. Erosão fluvial, então pluvial chuva, fluvial rios. Então aqui tem um grande exemplo de uma erosão fluvial causada pelo Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, que deu origem a um Grand Canyon. Olha que loucura aquela paisagem, né? Aqueles paredões de rochas super altos, tem lugares aí que chega a quase 1.000 metros, né, de paredões de rocha, foi escavado pelo Rio Colorado durante milhões de anos. O Rio Colorado seguindo seu curso, foi desagregando rochas, fragmentos de rochas. Erosão eólica. Então, a erosão eólica é quando o vento é o grande agente que desgasta as rochas, dando formatos aí bem diferentes a essas rochas. Se é próxima à área litorânea, então, junto com esse vento, tem ali pequenos minerais, né? E vão funcionando como uma verdadeira lixa. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, lá na região de Ponta Grossa. Super legal ir lá conhecer, tem rochas com formatos assim bem diferentes e é bem legal ir lá conhecer erosão
eólica, onde o grande agente é o vento. Erosão marinha, o mar. Então, a água do mar, por exemplo, aqui formando as falésias, né? Esses paredões de rochas, essa escarpa íngreme, onde a água do mar ali lentamente vai erodindo, né? Ali aquela estrutura rochosa. E erosão glacial é quando o responsável, o grande agente aí erosivo é as geleiras, são as geleiras. Né? No derreter, ali, quando acontece o degelo, ele vai derretendo e levando também fragmentos de rocha, né, para outros lugares. E em relação ao solo, lembrando que o solo ele é formado por rochas, né, fragmentos, pequenos fragmentos de rochas desagregadas e material orgânico. Essa mistura dá origem aí ao nosso solo. Dependendo do mineral que compõe esse solo, o solo vai ter, né, vai ter uma coloração diferente. Mais para frente a gente vai ver bastante detalhes sobre os solos, mas já de antemão, né, que é a estrutura superficial da crosta terrestre e é onde a gente pratica as nossas atividades econômicas, a nossa vida, enfim, né? Nós vivemos no solo, na parte superior da crosta terrestre. Vamos lá, correção dos exercícios, então. Seu livro didático, página 35, tem ali alguns conceitos e nós vamos ali dizer qual onde completamos com terremotos, vulcões ou vulcanismo e tectonismo, dobramentos e falhamentos. Então, associado à formação de grandes cordilheiras, né, as grandes cadeias montanhosas, nos limites das placas convergentes, quando as placas, então, elas se encontram. Divergente, a placa se separa, convergente, a placa se encontra, ou se atrita, ou se colide. Trata-se literalmente de dobramentos nas camadas da litosfera, né? Então, o tectonismo aí, formação das grandes cadeias montanhosas, certo? Terremotos, quando ocorrem em áreas habitadas, pode gerar muita destruição e no mar, tsunamis. Dá-se em virtude da liberação de grande quantidade de energia. Quando houve, então, um atrito, né, um encontro, né, que ficou ali duas placas se atritando, vai dar origem aí a fortes terremotos, ou nem tão fortes assim, né? E os vulcões e vulcanismo está associado ao processo de liberação do magma do manto para a superfície terrestre. Lembrando que quando o magma atinge, né, alcança a superfície terrestre, entra em contato aqui com a nossa superfície, ela se torna lava. Beleza? Apesar do seu potencial destrutivo, em alguns lugares aí de derramamentos vulcânicos, o solo, né, ele dá origem a um solo bastante fértil. Agentes externos, intemperismo e erosão, intemperismo físico, seres vivos e químico. Erosão pluvial, fluvial, eólica, marinha e glacial. Já na página 36 do seu livro didático, tem aqui então algumas perguntinhas, né, para a gente esclarecer aí. Qual a diferença entre a atuação dos agentes internos e externos? Os agentes internos, né, que ocorrem abaixo, né, da superfície, eles, então, a gente pode dizer aí que é uma modificação de construção, por exemplo, onde há formação de cadeias montanhosas, onde ele modifica a estrutura do relevo, tá? Fazendo ali, surgindo áreas emersas. Enquanto os agentes externos, eles desgastam e rebaixam a superfície, né? A altitude da superfície, transporta materiais para outros lugares, gerando planícies, certo? Explique o que é intemperismo. Então, intemperismo é o processo de desagregação de rochas. Erosão é desgaste, intemperismo é desagregação. Perde pedacinhos de rocha, se soltam e vão para outro lugar. Qual a diferença entre intemperismo químico e físico? Então, o químico tem a reação com a água, né? Como, por exemplo, dissolvendo minerais, gerando manchas, por exemplo, nas rochas. E o físico é quando há um impacto entre duas rochas ou pela mudança de temperatura, onde a rocha vai perdendo fragmentos, certo? Olha aqui que eu tinha falado para vocês, ó.
quais durante o dia recebem calor, né? Então ele se expande e à noite, quando se resfria, ele contrai. Esse movimento faz com que pedaços de fragmentos, né, de pedacinhos de rocha, sejam desagregados. Qual tipo de intemperismo pode ser causado por agentes vivos, animais e vegetação, tanto químico quanto físico? Porque, por exemplo, uma planta numa fenda de uma rocha, a raiz, quando ela vai crescendo, ela vai também desagregar fragmentos de rocha. Ou também vai fazer com que a água penetre mais profundamente nessa rocha, mudando as estruturas aí, né, reagindo quimicamente com seus minerais. O que é erosão? É um processo de desgaste causado por alguns agentes, como a chuva, o rio, o mar, o ser humano, né, o ser vivo, enfim. Por que a erosão pode ser um grande problema para a agricultura? Porque a agricultura, ela desmata grandes áreas para ser, né, cultivado ali algum produto agrícola, e esse solo desprotegido, ele está bem suscetível, quando acontecem as chuvas, a um processo erosivo de menor, como é o caso dos sulcos e das ravinas, ou de maior intensidade, como é o caso das vossorocas, beleza? Livro de atividade, agora, tá? Entre as páginas 14 e 16, exercícios 1, 4 e 7. No exercício 1, então, do seu livro de atividade, na página 14, tem ali para a gente diferenciar entre o agente interno, que ocorre abaixo da superfície, e externo, que ocorre sobre a superfície, certo? Então, ficou a sequência assim, você pode dar um pause aí no vídeo e copiar aí ou corrigir no seu material, no seu livro de atividades. Então, ficou interno, vou falando a sequência, interno, externo, 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 interno, externo, 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 interno, externo. Beleza? Então, gente, no exercício 4, tá dando um exemplo aqui de relevos que são destruídos e ao mesmo tempo, né, agentes que modificam o relevo, destruindo e ao mesmo tempo construindo paisagens, como um rio. Então, o rio desgasta e desagrega rochas pela erosão. Mais adiante, esse mesmo rio, então, gera planícies, dá origem a planícies. Por quê? Ele vai no seu curso desagregando fragmentos de rocha, transportando, né, gerando aí também um intemperismo físico, só que em algum momento esses sedimentos eles vão se acumulando aí numa área mais baixa, né? Então eles vão parando em algum lugar. Com o passar dos milhões de anos, esses fragmentos vão se sedimentando e vai gerar aí uma planície. Então, era para a gente escolher um agente. Ele deu a sugestão de um agente eólico, né? Mas pode ser qualquer outro agente externo. Então, no caso do vento, ele gera a erosão, né? O desgaste de estruturas rochosas, mas esses fragmentos de rocha eles são transportados para outro lugar. Então, dá origem, por exemplo, às dunas, né? Então, todos esses minerais sendo carregados aí geram as dunas, a origem às dunas. Na atividade 7, nós temos a imagem 1, uma montanha ali com geleiras. E aqui na imagem 2, nós temos ali o Rio Colorado no Grand Canyon, certo? Então, na imagem 1, que pergunta quais os agentes externos que são responsáveis pela erosão. Na imagem 1, a erosão glacial, as geleiras. Na imagem 2, então, a erosão fluvial, que no caso ali, desse caso específico, é o Rio Colorado, né? Que deu origem aí àquela paisagem maravilhosa do Grand Canyon. Então, como foi formado o Grand Canyon? Grande parte da sua extensão está sobre uma falha geológica e pela ação do Rio Colorado, esse rio desgastou durante milhares de anos seu leito e cavou gargantas com mais de 1.000 metros de profundidade. Então, o rio correndo seu leito tranquilamente, ele foi sendo desagregado. Fragmentos dessas rochas foi sendo desagregado e deu origem aí àqueles paredões de rocha bem bonito. Beleza? Então, pessoal, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês.
esclarecidos possíveis dúvidas e até a próxima.